Legal, gente. Como eu tinha prometido para vocês, a gente ia tentar entender um pouco melhor o que significa fisicamente a função de onda, né? Lembrem lá de um vídeo anterior que a função de onda contém a física do seu sistema. Se é um elétron, tem a física do elétron. Mas eu falei que ainda ia comentar mais a respeito disso. Bom, a interpretação da função de onda, na verdade, ela é mais estatística, tá? E aí, dessa interpretação estatística vem a interpretação física. Ah, o entendimento dessa interpretação estatística é devido a um físico alemão, de novo, né, para variar, que é o Max Born. Max Born, lá no começo do século XX também, que percebeu isso, né? Ele percebeu que a função de onda tem essa cara. Qual cara? De uma distribuição de probabilidades, tá? O que significa distribuição de probabilidades? Ela nos dá a ideia de o que é mais provável e o que é menos provável, onde uma coisa é mais provável ou em que instante uma coisa é mais provável, entende? Essa é a ideia. Então a função de onda está codificando para a gente isso. O que é mais provável, onde é mais provável, em que instante isso é mais provável. E no caso, está nos dizendo onde é mais provável encontrar a partícula. Então é já uma diferença fundamental em relação à física clássica. Na física clássica, a gente sabe a posição da partícula se a gente resolve as equações de Newton, né? Das leis de Newton. A gente obtém o tempo, a posição em função do tempo, a velocidade em função do tempo, de forma exata, a partir das condições iniciais e das leis de Newton. Então, eu sei onde está a partícula, em que instante ela está nessa posição. Isso é totalmente diferente na mecânica quântica. Na mecânica quântica, eu não sei onde está a minha partícula. Eu só consigo falar em probabilidades. Eu sei que é mais provável achar a partícula em uma determinada região em um determinado instante, mas ela pode não estar ali, tá? Então essa é uma coisa muito esquisita na mecânica quântica, que a gente tem que aceitar mais do que entender, tá? Porque assim, não é intuitivo. Como é que eu não sei onde estão as coisas, né? Isso tem a ver com a chamada dualidade onda-partícula, tá? Está codificada nessa interpretação estatística. Deixa eu escrever direito aqui. Dualidade, onda, partícula. Toda partícula tem um caráter ondulatório. E onda, como vocês sabem, ela é deslocalizada, né? Uma onda não está em um lugar no espaço apenas, ela está em alguma região do espaço. Ela tem um comprimento de onda, né? Tem uma frequência, um comprimento de onda. Então ela não está em um único lugar do espaço em um instante. Ela está distribuída, não está localizada, ela está deslocalizada. Uma partícula, por outro lado, ela está em uma posição, certo? Ela está aqui e não está ali. Agora, na mecânica quântica, as duas coisas são simultâneas. Uma partícula tem um caráter ondulatório, ela não está em um único lugar ao mesmo tempo. Ela pode estar em algum lugar sem que você saiba exatamente onde. Ela está distribuída no espaço. E esse é o caráter onda-partícula, né? Dualidade onda-partícula. Isso está codificado na função de onda, e mais especificamente nesta distribuição de probabilidades gerada pela função de onda. Na verdade, ela é dada por esta função aqui, ó, tá? A nossa distribuição de probabilidades é o complexo conjugado da função de onda vezes ela mesma. Então, se você pega a função de onda, multiplica pelo seu complexo conjugado, você tem uma densidade de probabilidades. E aí você multiplica por dx, você tem uma distribuição de probabilidades, tá? Então, deixa eu apagar essa riscarida toda, esses riscos todos aqui, ó. Então, o que significa dizer psi estrela, que é o conjugado de psi, vezes dx? Significa dizer que existe uma certa probabilidade de encontrar a partícula no instante t na posição que vai em alguma posição no intervalo entre x
x mais dx. Então aqui vamos desenhar nesse gráfico aqui, ó, tá? Aqui eu tenho x, né? E a função que está desenhada aqui não é a função de onda exatamente, mas é a função de onda vezes o seu conjugado, que a gente já sabe que é igual, ó, ao módulo da função de onda ao quadrado, né? Função de onda é um número complexo, né? Então, multiplicar o número conjugado por ele mesmo nos dá o módulo ao quadrado desse número, é um número real, tá? Então, eu posso representar aqui em um gráfico, né? X, o módulo ao quadrado da função de onda, ou psi estrela vezes psi, em função da posição, em um certo instante, né? Para t, vamos dizer assim, igual a um certo t0, um certo instante. A gente tem essa cara aqui de psi estrela vezes psi. E aí vamos colocar aqui, ó, um x e um x mais dx aqui. O dx é bem pequeno, né? Claro que se eu desenhar menor que isso, ninguém vai conseguir enxergar nada. Então, eu tenho aqui uma certa arinha, ou uma certa área pequena, né? Ou uma arinha, tá? Que nos dá a probabilidade de encontrar a partícula neste intervalo aqui, entre x e x mais dx, nesse instante, tá? Então, a probabilidade de encontrar a partícula entre x e x mais dx em um instante t é dada pela função de onda conjugada, que depende da posição x, né, e do tempo, vezes ela mesma, então é o conjugado vezes a própria função de onda, vezes o dx. Tá? É isso. Essa é a interpretação física ou estatística da função de onda. Em si, ela não tem interpretação física. A função de onda, por si só, não tem interpretação física. Agora, ela vezes o seu conjugado tem, que é essa densidade de probabilidades que nos dá uma distribuição de probabilidades que nos diz onde está a partícula com maior ou menor chance, né? Ou maior ou menor probabilidade. Tá? Esse aqui já é mais um conceito complicado de mecânica quântica que vai ainda mais além, né, da nossa intuição. Porque a gente não sabe onde está a partícula, a gente só sabe dizer onde é mais provável, onde é menos provável encontrá-la. Né? Então, aqui olhando por essa figura, né, onde é mais provável encontrar a partícula? É nessa região aqui, né, perto do máximo. Porque aqui a área debaixo da curva é maior. Onde é pouco provável, ou quase que é improvável? Encontrar, por exemplo, aqui, né? A partícula quase nunca vai estar aqui, porque a densidade de probabilidades ali é quase zero. A mesma coisa aqui, né? Do outro lado aqui. Aqui tem uma certa probabilidade, aqui também, né? Porque não é zero ali. Então vejam, né? Se a densidade de probabilidades é dada por essa expressão, né? Eu vou apagar essa riscalina toda, né? A densidade é dada por essa expressão aqui, e eu sei que uma pequena areazinha aqui, né, nos dá uma probabilidade diferencial de encontrar partícula. Se eu integrar entre dois valores de x, eu tenho uma probabilidade de encontrar a partícula nessa região. Então, qual é a probabilidade de encontrar a partícula em algum lugar nesta área achurada aqui, seja lá onde for, dentro desta região? É dada por esta integral aqui. A integral entre x1 e x2 da função de onda conjugada vezes ela mesma, dx. Então, fazendo a integral, a área debaixo da curva da densidade de probabilidades, eu tenho a probabilidade de encontrar a partícula nessa região. Tá? A partícula pode estar ali? Pode, mas também pode não estar. Existe só uma probabilidade de ela estar ali. Bom, eu estou chamando aqui isso de P12, né? Ou seja, de encontrar a partícula em algum lugar entre x1 e x2. Mas vejam que ela continua dependendo do tempo, né? Ela não depende mais de x, porque eu estou integrando em x, né? Eu elimino a dependência de x, mas pode variar com o tempo, ou seja, né? Esta curva preta aqui, ela não precisa ficar ali estática da mesma cara sempre. Ela varia com o tempo, possivelmente. Então a probabilidade de encontrar a partícula entre x1 e x2 pode variar com o tempo. Tudo bem? Por exemplo, a partícula poderia estar caminhando aqui, né, para a direita, né? Então, em um certo instante é mais provável encontrar a partícula aqui
Depois de um certo intervalo de tempo, dependendo da velocidade que ela tem, ela vai parar mais ou menos nessa região, é mais provável encontrar a partícula por aqui. E aqui a probabilidade acaba diminuindo, né? Então essa densidade de probabilidades vai variando com o tempo. Tudo bem? Agora, a gente pode pensar o seguinte: e se eu integro para todos os valores de x, não entre x1 e x2, mas entre menos infinito e mais infinito? Ou seja, para qualquer valor de x. Como isso daqui nos dá probabilidades, né? A área debaixo da curva total tem que dar 1. Ou seja, né? 100%. Então a partícula está em algum lugar. Eu não sei onde. Eu sei que ela está em algum lugar ao longo do eixo x. Então, se eu integro essa densidade de probabilidades para todos os valores possíveis de x, a integral tem que me dar 1. Né? Ou seja, ela tem que estar em algum lugar. 100% de probabilidades de encontrá-la em algum lugar. Tá? Isso daqui é o que a gente chama de normalização da função de onda. Tá? A integral da função de onda conjugada vezes ela mesma para todos os valores possíveis de x tem que ser igual a 1. Ou seja, eu estou normalizando as probabilidades. Tá legal? E funções de onda, portanto, são funções que são ditas quadrado normalizáveis, né? O que significa, por que quadrado, né? Porque eu tô fazendo a integral, né, do módulo ao quadrado da função de onda, né? Módulo ao quadrado, né? Então eu estou integrando aqui o quadrado da função de onda. Não é isso? Então ela é quadrado por causa disso. Tem lá dentro da integral tem o quadrado da função. Na verdade, o quadrado do módulo da função, né? E além disso, ela é normalizável porque essa integral tem que dar 1, né? Para isso, reparem que a função de onda tem que tender para zero quando x vai para infinito ou menos infinito. Né? Então, o limite da função de onda para x tendendo a mais ou menos infinito tem que ser zero. Porque senão, né, se ela não vai para zero aqui, por exemplo, ela chega numa constante, por exemplo, né, a área aqui vai ser infinita, né? E aí não dá para calcular essa integral e ela dá 1, porque vai ter uma área infinita aqui debaixo dela. Então eu tenho que obrigá-la a ir para zero nas duas extremidades, mais infinito e menos infinito. Isso tem uma série de consequências também, né, que a gente pode tirar a partir desta propriedade, que é uma condição de contorno, na verdade, na linguagem da física matemática, né? É uma condição de contorno. Você está falando que para os contornos de mais ou menos infinito, a função de onda tem que ir para zero. Tem que ir lá, em algum momento, né, de x, em alguma posição x, tem que ir para zero. Senão não é normalizável. Tá bom? Bom, essa última observação aqui eu já disse, né? Já falei. A gente não sabe onde está a partícula, diferente da física clássica, né? É diferente da física clássica isso. Física clássica você sabe onde está a partícula. Você olha e ela está lá, né? Na mecânica quântica a questão de olhar é complicada, né? Quando a gente olha para uma partícula quântica, significa que você interagiu com ela de uma maneira que você alterou o estado dessa partícula, portanto ela não é mais a mesma. A gente vai falar mais sobre isso em outras aulas, né? Mas essa é a ideia por trás disso, né? Quando você mede alguma coisa de uma partícula quântica, você teve que interagir com ela. E aí você alterou o estado dela. Portanto, ela não é mais a mesma. Na física clássica, né, quando você olha para uma partícula, tudo bem, você interagiu com ela, você teve que captar lá, ou você teve que iluminá-la, por exemplo, para poder enxergá-la, né? Então você, de certa maneira, também interagiu com a partícula. Porém, é uma interação para os níveis de energia envolvidos na física clássica, é uma interação tão fraca, tão desprezível, que não faz a menor diferença na física clássica, né? Só vai ter efeitos mesmo na física quântica, quando você está interagindo com a partícula em níveis de energia da mesma ordem de grandeza que a partícula tem. Portanto, você afeta a partícula se você tenta enxergá-la ou tenta interagir com ela. E aí a partícula não é mais a mesma, tá?
Portanto, não dá para falar onde ela está antes de você medir, né? Sem medir, você não sabe onde ela está. Só dá para falar em probabilidades, né? Onde é mais provável, onde é menos provável. E aí, quando você tenta medir, você afetou a partícula, ela não é mais a mesma. Então, tem efeitos importantes sobre isso. A gente vai voltar a esse assunto mais para frente. Eu acho que por enquanto tá ok, tá bom, tá? Na sequência, eu vou gravar o último vídeo sobre esse tópico para essa aula e a gente continua depois na semana que vem, tá? Então, até daqui a pouquinho, gente. Valeu!